Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Esse programa é parte de um curso de todos os livros da Bíblia. Nosso estudo já nos trouxe ao Novo Testamento, mais especificamente as cartas do apóstolo Paulo, autor de metade do Novo Testamento. Este é o terceiro programa em que abordamos a carta de Paulo, conhecida como 2 Coríntios. Esta carta fala sobre o ministério que Deus quer que todos os seus filhos experimentem. No estudo de hoje, enfocaremos a transparência que o ministro de Deus deve ter. Ouça agora o que a palavra de Deus, através desta carta de Paulo, tem a dizer sobre o ministério para o qual Deus nos salvou e para o qual chamou cada um de nós discípulos de Jesus Cristo. Ele escreve assim: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Quando Paulo escreveu aos Romanos, o resultado foi um precioso texto teológico. Sua primeira carta aos Coríntios foi um precioso texto teológico pastoral, que mostrava a todos nós pastores como lidar com problemas que enfrentamos em nossas igrejas hoje. Já a carta de 2 Coríntios resultou num texto muito importante sobre ministério. E tinha que ser assim, porque os coríntios tinham questionado as credenciais de Paulo como apóstolo. Eles questionaram suas credenciais para o ministério. Paulo dirigiu a primeira carta aos Coríntios principalmente àqueles que o apoiavam, mas a segunda carta ele dirige àqueles que questionaram sua autoridade e o criticaram, talvez por não terem gostado do que ele escreveu na primeira carta. Deveríamos ser gratos por todos os problemas que a igreja de Coríntios teve, não é? Graças àqueles problemas, hoje temos acesso à carta de 1 Coríntios, que é um texto sobre teologia pastoral de grande importância para a igreja. Da mesma forma, também nos beneficiamos com as dúvidas que os coríntios levantaram a respeito das credenciais de Paulo como apóstolo e ministro. Como resultado destas dúvidas, temos esse tratado profundo sobre o que é o ministério. E esse tratado é a segunda carta aos Coríntios. Nesta carta, Paulo fala sobre a tarefa do ministro, o treinamento que ele deve ter, as transformações pelas quais deve passar, e sobre sua excelência e qualificações. Quando Paulo fez referência ao ministério, ele não se dirigiu apenas ao clero, aos líderes da igreja. Paulo via todos os crentes da igreja como ministros, pois todos foram salvos por Jesus Cristo para exercer um ministério. Na carta aos Efésios, Paulo afirmou que fomos salvos pela graça. Somos salvos por causa do dom da fé que Deus derramou sobre nós e não pelas obras, para que ninguém se envaidecesse por causa delas. Ao mesmo tempo, em Efésios 2:10, ele afirmou que fomos salvos para as boas obras, as quais Deus preparou antes mesmo de termos nascido, para que nós as realizássemos. Em outras palavras, sabe, Deus tem para cada um de nós um ministério, um trabalho para realizarmos. Esse trabalho não salva, mas é o propósito da nossa salvação. Em Efésios 4:12, Paulo afirmou que o propósito de nos reunirmos todos os domingos na igreja é a preparação dos santos para a obra do ministério.
Isso significa que a obra do ministério foi entregue aos santos, todos os crentes, não a uma minoria. Creio que este versículo possa ser o versículo-chave de 2 Coríntios. A igreja ainda não entendeu a amplidão dessas palavras de Paulo. E enquanto não entendermos, não conseguiremos evangelizar o mundo, que é a missão de toda a igreja, não apenas de seus líderes. Existem pessoas que não podem ser alcançadas pelo pastor da igreja, nem por nenhum ministro. Algumas pessoas jamais conversariam com qualquer pastor ou líder da igreja, mas conversariam com você. Deus o colocou num lugar estratégico para ministrar para certas pessoas a quem só você tem acesso. Muitas pessoas não precisaram de um pastor famoso nem de um evangelista para se converter. Elas precisam de alguém do seu dia a dia. Por exemplo, eu não vou ser capaz, eu acredito, de chegar para um famoso jogador de futebol e evangelizá-lo. Mas aquele colega dele que joga futebol com ele no mesmo time, que aceitou a Jesus e que ama a palavra de Deus e que procura ir à igreja e ser fiel, aquele companheiro dele que continua jogando bola, ele pode evangelizá-lo. Isso é uma bênção. É assim que Deus quer que o Evangelho de Jesus Cristo seja comunicado. E isso não acontecerá enquanto não entendermos a mensagem que a carta de 2 Coríntios tem para que todos os ministros sejam aperfeiçoados, instruídos, inspirados e desafiados a ir e exercer seu ministério. É isso que aprendemos com esta carta. Como preparar o ministro para o ministério de Deus. Há algum tempo ouvi a história de uma igreja que estava procurando por um pastor. Fazia 2 anos e meio que os membros procuravam alguém sem sucesso. Eles já estavam começando a ficar desesperados. Diante da situação, o presidente da igreja escreveu uma carta ao comitê responsável pela contratação do pastor. Caros senhores, ciente de que a vaga para pastor ainda não foi preenchida, gostaria de me candidatar para ocupá-la. Tenho mais de 50 anos, nunca preguei em nenhum lugar por mais de 3 anos. Em alguns lugares onde preguei, causei tumulto com minha pregação. E devo admitir, já fui preso 3 ou 4 vezes. É claro que nenhuma das vezes foi por causa de alguma coisa errada que eu fiz. Minha saúde não é muito boa. Mesmo assim, já realizei muita coisa. As igrejas onde preguei são pequenas, apesar de estarem em cidades grandes. Nunca me dei muito bem com os líderes religiosos nas cidades onde preguei. Na verdade, alguns me ameaçaram de morte e até me atacaram fisicamente. Não sou muito bom em relatórios, nem sei direito quantas pessoas já batizei. Mas, se vocês quiserem, farei o melhor que puder, para servi-los. O presidente do comitê perguntou ao grupo, e aí, o que vocês acham desse candidato? Um dos membros da igreja disse, não tem boa saúde, encrenqueiro, não tem boa memória, ex-presidiário. Vocês enlouqueceram. Quem convidaria uma pessoa como esta para ser pastor? E o comitê rejeitou. Foi aí que o presidente do comitê disse, sabiam de uma coisa? Vocês acabaram de rejeitar o apóstolo Paulo. É mesmo. Se hoje Paulo se candidatasse para pastor de uma de nossas igrejas, apresentaria exatamente este currículo. Apesar do seu histórico ou das credenciais que tinha, o apóstolo Paulo foi o maior missionário que a igreja já teve, o melhor autor, o melhor professor, o maior plantador de igrejas e o melhor pastor, e por aí vai. Paulo foi simplesmente o melhor. Ele mesmo afirmou que fez mais do que todos os apóstolos juntos, pela graça de Deus, é claro. Como os coríntios duvidaram das credenciais de Paulo, ele apelou para o seu histórico. Jesus tinha ensinado que não importa o que você diz, importa o que você faz. O que Paulo tinha para apresentar não era blá 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 para ele próprio e tudo que já tinha feito. Ele afirmou aos coríntios que a prova do seu apostolado eram eles mesmos. Eles eram um bando de pagãos e bárbaros quando Paulo chegou em Corinto e se converteram a Jesus Cristo através do trabalho de Paulo. Essa era a maior prova do apostolado de Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, e mais especificamente no capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 1 do capítulo 6, Paulo fala sobre o Evangelho como missão da igreja e sobre ministério.
Neste texto, Paulo também fala sobre sua motivação pessoal no ministério. Sabe, eu conheço um pastor que foi convidado para dar uma palestra a um grupo de homens de negócios, cujo tema era: que motivação em uma pessoa motiva outras? Esse era o tema. Quando convidaram um pastor, explicaram que ele era um incentivador de tantas pessoas e eles gostariam de saber de onde vinha o seu próprio incentivo e motivação. Nesse texto de 2 Coríntios 5, Paulo explicou qual era a sua motivação. Ele foi um dos maiores motivadores que a igreja já teve. Além do que já vimos no último programa, gostaria que você observasse também qual é a tarefa do ministro e como ele deve ser. Paulo explicou que a tarefa do ministro é a reconciliação e que nos foram entregues a mensagem, o ministério da reconciliação. Isso foi entregue para nós. Então podemos sintetizar o ministério em uma palavra: reconciliação. Além disso, Paulo também falou sobre o relacionamento entre o ministro e Jesus Cristo. Paulo tinha sido acusado de ser excêntrico. Aqueles que criticaram Jesus usaram a mesma palavra: excêntrico. Paulo responde à acusação dizendo que realmente ele tinha o centro da sua vida alterado. Por isso ele era excêntrico, porque o centro da sua vida não era mais ele mesmo, e sim Cristo Jesus. Paulo descreveu também o seu relacionamento com Cristo. Ele se dirigiu a todos os ministros, isso quer dizer, a todos aqueles que têm Jesus no coração, dizendo que tudo o que somos foi conseguido por causa e através de Jesus Cristo. Para que você seja um missionário, um ministro ou um servo de Deus, você tem que ter passado por um processo de Jesus Cristo. Para Paulo, o viver era Cristo. Mas Paulo foi além e falou também sobre o relacionamento do ministro com Cristo. No capítulo 5, versículo 17, ele disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. A pessoa torna-se uma nova criatura, tudo é diferente. Ela não olha mais para as pessoas como antes, tudo é novo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo porque ela está em Cristo. Mas o que significa estar em Cristo? Quando estudamos nos Evangelhos os encontros de Jesus com algumas pessoas, vimos que elas o aceitavam e o convidavam a fazer parte dos seus planos. A primeira pessoa que aceitou a Jesus e o convidou para fazer parte dos seus planos foi Pedro, conforme vimos em Lucas capítulo 5, quando Pedro convidou Jesus para entrar no barco e ir pescar com ele. Nessa ocasião, o Senhor acabou enchendo o barco de peixes. Essa história serve como ilustração do primeiro nível de relacionamento com Jesus. Por meio de Jesus Cristo, temos acesso a todos os benefícios e bênçãos. Mas devemos nos lembrar que depois Jesus acabou chamando Pedro para ser pescador de homens e não mais de peixes. Pedro deixou o seu barco, seus peixes, seus negócios e seguiu a Jesus. No começo foi Pedro quem chamou Jesus para fazer parte dos seus planos. Mas depois foi Jesus quem levou Pedro para os planos dele. No começo Pedro viveu por meio de Cristo, mas no final ele deixou sua pescaria e se entregou para seguir a Jesus. Isso é viver em Cristo. Ele estava em Cristo porque era parte do que Cristo era e fazia. Jesus inclui, então, Pedro nos seus planos. Nesse texto de 2 Coríntios, aprendemos sobre outro nível de relacionamento com Jesus que se refere à motivação para o ministério. Paulo afirmou que somos embaixadores de Cristo ou para Cristo, o que nos leva à questão da motivação. Qual foi sua motivação quando você convidou Jesus para entrar na sua vida e fazer parte dos seus planos? Paulo escreveu que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo me constrange. Eu vejo da seguinte maneira: depois que Jesus Cristo reconciliou você com Deus, você não deve mais viver para si mesmo, mas para Ele. É por isso que Paulo dizia que tudo o que ele fazia era para Jesus Cristo. Podemos resumir os níveis do relacionamento do ministro, e quando Paulo fala em ministro, refere-se a todos os crentes, e não apenas aos líderes da igreja desta maneira, por meio de Cristo, em Cristo e para Cristo. Leia os 6 primeiros capítulos da segunda carta aos Coríntios para descobrir o que Paulo falou sobre a transparência do ministro. Primeiro, Paulo diz que o ministro tem um grande tesouro vivendo em seu corpo e que esse tesouro é Cristo.
Quando o ministro se reconciliou com Deus através de Cristo, também passou a conhecer Jesus Cristo e, neste processo de conhecer Jesus, é transformado à semelhança de Cristo. Quando isso acontece, ele recebe o grande tesouro de Cristo em seu vaso terreno, ou seja, em seu vaso de barro, como Paulo se refere. O ministério para o qual esse vaso foi chamado consiste em mostrar ao mundo de maneira transparente o Cristo que habita nele e com quem ele está se parecendo cada vez mais. Para que isso aconteça, o Senhor permite que esse vaso sofra uma certa pressão externa. No capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo se refere várias vezes a essas provações e testes pelos quais o ministro passa. Mas o que Paulo destaca quando se refere às tribulações é que existe um grande tesouro neste vaso de barro e quando o mundo olha para o crente, acha que ele não passa de um simples vaso como todos os outros. Deus quer que o mundo saiba que este vaso é diferente, que tem um tesouro vivendo nele. Como saber que há um tesouro neste vaso se não houver certa pressão externa sobre ele? Com Jesus vivendo dentro dele, o ministro tem condições de responder a estas pressões. Aí então as pessoas olham para ele e dizem: veja como ele está reagindo àqueles problemas. Olha como ele está respondendo às pressões pelas quais está passando. Deve haver algo diferente naquele vaso que o faz responder dessa maneira. Paulo diz que este é o ministério que Cristo nos confiou. Lendo esta carta, percebemos que Paulo não diz nada sobre metodologia, nem sobre estratégia. Ele não diz nada sobre montar um sermão brilhante, por exemplo. Ele também não fala de tudo aquilo que ouvimos em nossos seminários. Paulo não ensinou teologia, nem falou sobre o grego ou o hebraico. Para Paulo, o ministério consiste em ser como Cristo e ser transparente para evidenciar esta semelhança. No capítulo 6, Paulo exemplificou o que acabamos de falar. Neste capítulo, Paulo diz que provaremos que somos ministros de Deus. Ele escreveu: e em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade. Observe como Paulo usa a preposição em, mas logo ele muda para a preposição no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus. Depois ele muda para por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Primeiro Deus permite que o vasinho passe por uma tempestade. Essa tempestade consiste nas aflições, necessidades, tumultos, açoites e prisões. Nesta passagem, Paulo descreveu sua própria experiência como missionário e todas as pressões pelas quais passou. O vaso de barro de Paulo sofreu muita pressão externa, podemos dizer. Podemos dar o nome a esse vaso de barro de Paulo, O vaso barro Paulo sofreu muita pressão externa. Mas como ele respondeu a tudo isso? Em pureza, conhecimento, paciência e bondade. Como é possível responder às pressões da vida desta maneira? Paulo então descreveu o seu recurso espiritual que permitiu que, como ministro, ele respondesse às provações exatamente daquela maneira. Os recursos espirituais de Paulo eram o Espírito Santo, amor genuíno, amor puro, que também é o Espírito Santo, palavra de verdade, as Escrituras, Deus falando através dele, dando a capacidade de responder, o poder de Deus, a armadura da justiça nas mãos. O que Paulo estava dizendo era: eu sou apenas um vaso de barro, todo ministro é um vaso de barro, mas alguns estão mais rachados que outros. O mundo pode começar a dizer que por sua causa e como resultado do seu ministério, coisas grandes têm acontecido. Mas o Senhor quer que você entenda que você não passa de um vaso de barro. É por isso que Ele permite essas lutas, essas pressões contra você. Ao mesmo tempo, Deus também dá os recursos para que você responda às provações e aos problemas. O resultado disso é um ministério verdadeiro, o ministério que Deus quer para todo crente. E é assim que Deus quer que mostremos Jesus Cristo ao mundo.
Jesus também falou algo muito semelhante quando contou a parábola das duas casas, uma ao lado da outra. Elas pareciam iguais. Não dava para dizer qual das duas estava fundamentada na rocha, até que veio a chuva. Nesta hora descobrimos a diferença entre as duas casas. Uma caiu porque não estava firmada sobre a rocha e não resistiu à tempestade. E a outra, como estava sobre a rocha, ficou firme. Essa era a diferença entre as duas casas. Isso torna a chamada teologia da prosperidade impossível. Se Deus quisesse que o povo fosse sempre próspero, não haveria como mostrar este tesouro nesses potes de barro. Paulo destaca a luta dos crentes diante das tempestades da vida e diz que esse é o ministério que lhes foi entregue. Neste mesmo contexto, Paulo também falou da resistência do ministro. Ouça a descrição de Paulo da sua própria experiência. Em resposta a algumas pessoas de Corinto, que se diziam credenciadas para o ministério e que acusavam Paulo de não o ser, ele escreveu assim: São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu, ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuadamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Isso sim é tempestade, hein? Uau! Paulo passou por muitas lutas, mas através de todas essas lutas, ele provou ser um ministro de Deus. Deus nos deu os recursos para respondermos às lutas da vida. Quando recorremos a esses recursos em resposta às lutas da vida, exercemos nosso ministério, porque as pessoas estão nos observando e veem em Cristo através dos nossos vasos de barro. E quando isso acontece, elas acabam descobrindo o tesouro dentro de nós, que é Cristo Jesus. Paulo começou falando da transformação do ministro, depois falou da transparência dele. Mas não se engane, este é o autêntico ministério que foi entregue a todo crente. Este ministério não tem nada a ver com pregação em igrejas grandes, encontros de multidões, hall de membros, nem com estratégias para fazer com que mais pessoas venham se sentar nos bancos da nossa igreja. Paulo estava definindo o ministério autêntico e não falando de todos estes esquemas religiosos. Ficamos por aqui hoje, mas não perca o próximo programa. Até lá.